Som, ei, som. Irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor, amém? Sejam bem-vindos à casa de Deus. Nós vamos dar início ao nosso culto nessa noite. Queria convidar você para abrir a sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 32. Livro dos Salmos, número 32. Hoje o nosso culto é toda quarta-feira. A gente procura trabalhar a área da libertação e Deus tem nos dado a direção de focarmos em cura interior. Então eu quero crer que essa noite será uma noite onde nós seremos alcançados por essa unção de cura, por essa unção de transformação. E esse salmo, o Salmo 32, ele fala exatamente sobre a bem-aventurança de quem recebe o perdão. O texto diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou. Como no calor do verão, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas, e em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. A gente vai ler até aqui apenas. Esse texto fala exatamente sobre o poder do perdão, o resultado daquilo que, quando nós praticamos, como perdoar aos outros, nós seremos bem-aventurados, ou seja, nós seremos mais do que felizes, bem-sucedidos. Mas o contrário disso eu acho interessante, porque no verso 3 ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, ou seja, enquanto eu não confessei as minhas mazelas, enquanto eu não reconheci o que eu praticava de errado, os meus ossos envelheceram pelos constantes gemidos todo dia. É interessante porque hoje, né, a psicologia atribui essa ideia à somatização do erro, né, da mágoa, da raiva, do rancor, do ódio, enfim, tanta coisa que muitas vezes a gente guarda dentro da gente como ressentimento. E naquela época, quem escreve o Salmo, que é o próprio Davi, ele não tinha noção dessa psicologia, ele não tinha estudado a ciência que hoje cientificamente comprova para a gente que muita coisa que a gente tem como doença no nosso corpo parte daquilo que na alma ficou mal resolvido. E aí Davi vai dizer então que enquanto ele calou os seus pecados, enquanto ele não reconheceu as suas práticas erradas, os seus ossos se envelheceram. Olha que tremendo isso, queridos. Pelos constantes gemidos todo dia. É interessante que a cura interior, ela não acontece na minha vida e na sua vida sem que haja primeiramente um reconhecimento, sem que haja primeiramente uma verdade que chegue na nossa vida. É com base na verdade acerca da palavra, e é com base na verdade acerca de mim mesmo, porque a palavra, ela revela o caráter de Deus e expõe o meu caráter. Eu gosto muito de uma frase do apóstolo Luiz Hermínio, que ele diz assim: Deus ofende a mente para revelar o coração. Então a palavra, ela vem para confrontar a nossa mente e para colocar exposto o que está muitas vezes oculto no coração, que às vezes a gente não sabe. Quando você pergunta para uma pessoa, você fala para a pessoa: Bruno, você não pode guardar mágoa, Bruno. O Bruno sabe que ele não pode guardar mágoas, mas ele só vai ter certeza se guardou mágoas ou não quando o assunto vier
novamente diante dele. Porque toda vez que um assunto, uma situação volta para mim, volta para você, ela se torna recorrente, e você sente dor quando aquilo acontece, isso já está dizendo para mim e para você que a gente não foi curado. E aí aquilo que vai ficando guardado, que uma coisa é você perdoar, uma coisa é você ser curado, outra coisa é você ignorar. E muitas vezes a gente é sabotado, a nossa mente nos sabota. Aquilo que eu não quero estar lembrando, aquilo que eu não quero estar revivendo, a minha mente tem a tendência de jogar para o inconsciente, tem a tendência de ignorar aquilo. E ignorar não cura. Quando você ignora um sentimento, quando você ignora alguma coisa que você está ressentindo, de fato você não foi curado. A cura acontece quando eu reconheço, a cura acontece quando eu confesso, porque o salmista vai dizer no verso 3 novamente: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Então que essa noite nós possamos, de acordo com a palavra que será liberada na nossa vida, eu quero crer em nome de Jesus, que Deus já colocou algo no coração da Alessandra. A Alessandra hoje vai estar ministrando essa palavra que está ardendo no seu coração, e eu quero crer que essa palavra ela vai me tocar, ela vai tocar a sua vida, ela vai tocar a sua alma, mas tocar no sentido de curar mesmo, de nós sairmos daqui em nome de Jesus muito melhor do que entramos, amém? Convido você a ficar de pé então, em nome de Jesus. Nós vamos orar, colocando nossa vida diante do altar de Deus. Aleluia. Feche os teus olhos. Paizinho querido, nós te louvamos por esse momento na tua presença. Cada um de nós que estamos aqui, irmãos e irmãs, aos nossos irmãos também, que nesse momento estão em casa e que vão acompanhar esse culto, que vão também receber sobre suas vidas a oração, a ministração da palavra, estarão louvando, estarão entoando ao nome do Senhor. Nós queremos crer, Senhor, que esse tempo que estaremos vivendo na tua presença nesse lugar será um tempo de renovo, um tempo de cura, um tempo de restituição, de reconstrução. Que haja liberdade ao teu Espírito Santo nessa noite. Nós queremos declarar essa liberdade, nós queremos te dar, Senhor, essa liberdade, para que em nome de Jesus a tua graça seja superabundante na nossa vida, para que a tua palavra ela tenha a capacidade, como sabemos que tem, de penetrar, Senhor, no mais íntimo do nosso ser nessa noite, e vasculhar o nosso coração, vasculhar a nossa vida, vasculhar a nossa mente, o nosso inconsciente, e tirar de lá, Senhor, tudo aquilo que ainda somatiza enfermidades dos nossos corpos, tudo aquilo que ainda atrai para nós maldição, tudo aquilo que ainda, Senhor, fecha o céu diante de Ti, que nos impede de sermos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Que essa noite seja uma noite de libertação, uma noite de cura, uma noite de transbordar da Tua presença, do Teu amor sobre a nossa vida. Por isso declaramos liberdade ao Teu Espírito Santo, liberdade ao Teu Espírito para agir e falar conosco. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Toque-nos, Senhor, com o Teu poder, toque-nos com Tua graça, com a virtude do Teu Espírito Santo. Liberdade ao teu Espírito. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas
as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Esse salmo que nós lemos fala do poder do perdão, o resultado do perdão na nossa vida. E eu não tenho como perdoar se eu não recebo esse perdão primeiramente de Deus. Que essa noite possa ser uma noite de perdão na tua vida, de reconstituição, de restituição. Por isso declare em nome de Jesus que o perdão de Deus é completo. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Então mude tudo, mude as coisas de. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou. Diga para ele: tua morada, eu sou teu lar. Mude tudo, Senhor. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Pai, nós declaramos a tua cura sobre a nossa vida. Todos que estamos reunidos aqui hoje nesse lugar, estamos aqui porque reconhecemos que ainda há mazelas dentro de nós, que ainda há brechas, que ainda há lacunas dentro da nossa vida que precisam primeiramente serem sondadas. E depois de sondadas, esvaziadas, como temos nos esvaziado agora diante da tua presença, precisa ser preenchida. Lacunas na nossa vida, no nosso coração, que precisam de preenchimento, não com coisas da carne, não com prazeres do mundo,
mas com a tua glória, com o teu perdão, com a tua presença. Por isso tenha liberdade sobre nós, liberdade para nos tocar, para nos curar, para sondar a nossa vida, para fazer que saiamos dessa casa como verdadeiras casas do Altíssimo, lugares de tua habitação. Em nome de Jesus, toque-nos com o teu poder e com a tua glória, hoje e sempre. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu todo, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia. Só a igreja diz. Mais uma vez. Aleluia,
Quando nós líamos o Salmo e estudávamos um pouquinho, uma palavra introdutória sobre perdão, a palavra perdão parece pequena, parece simples, parece fácil, mas não é. Toda vez que precisamos perdoar alguma coisa, a gente fica esperando um sentimento para isso, e na verdade, perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. E tem decisões na nossa vida que doem, o perdão é uma delas. Todas as vezes que a gente precisa perdoar alguém, e é muito sério isso, porque quando a gente não perdoa o que fazem contra a gente também não recebe o perdão de Deus. Porque antes de a gente sofrer qualquer afronta ou qualquer decepção com alguém, nós já decepcionamos a Deus desde quando nascemos. Então todo aquele que tem dificuldade em perdoar tem também dificuldade em receber o perdão da parte de Deus. Mas toda vez que a gente perdoa alguém, que a gente decide perdoar, a gente se rasga. Perdoar é se rasgar diante da presença de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mira ardente, mas peço que tua presença aumente. Nos rasgamos em ti, derrama essa graça sobre nós, vem Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mira ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei da tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Se eu passar, Senhor, e se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo, eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mira ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Se eu passar, Senhor, e se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu
sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Vamos clamar por essa glória, aleluia. Sobre a tua vida hoje. Eu sei que muitas vezes, querida, a gente olha a nossa volta e parece que não há glória, parece que só há trevas na nossa vida, parece que só há tormento, parece que só há batalhas e lutas constantes. Mas eu quero te lembrar da visão que o profeta Isaías teve quando entrou no templo e foi adorar ao Senhor no ano em que morreu o rei Uzias. E dentro daquele templo ele olhou para o céu, viu o céu aberto e via os anjos do Senhor adorando o Senhor no seu trono. E quando aqueles anjos adoravam o Senhor naquele trono, na visão que ele teve, os anjos olhavam para o Senhor e declaravam: Santo, 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 Santo. E quando eles olhavam para a terra, eles declaravam que toda a terra está cheia da tua glória. Por mais que talvez eu e você percamos a sensibilidade de ver a glória de Deus que está à nossa volta, ela está aí. Queira você ou não, se você prefere olhar para a tristeza, se você prefere olhar para a tenebrosidade desse mundo, se você prefere focar os teus olhos na adversidade, eu estou aqui, nós estamos aqui para te lembrar que há glória sobre a tua vida, que há glória na tua casa, que há glória no teu trabalho, que há glória sobre o Brasil, que há glória sobre toda a terra. Abra os teus olhos nessa noite e perceba que a glória, a glória, a glória, a glória na tua vida, a glória na tua família. Talvez você se esqueceu do tempo que você caminhou debaixo dessa glória. Quem já pisou Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, aleluia, clamar pela glória, a glória de Deus.
essa glória que nos cura, que nos arrebata do lugar de comodismo, de paralisia que muitas vezes nos encontramos. Abre os olhos do teu povo nessa noite, os nossos olhos que são as janelas da nossa alma, que a tua glória possa entrar pelos nossos olhos, possa entrar pela nossa mente e transformar o homem e transformar a mulher que nesse momento reconhece o quanto precisa dessa glória, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir a glória do Senhor sobre a tua vida. Aleluia. A glória de Deus. Feche teus olhos um pouquinho, nós vamos orar nesse momento pela palavra. No momento que nós cultuamos ao Senhor, a gente está conversando com Ele, a gente está se derramando na presença de Deus, a gente está abrindo o nosso coração, e Deus, Ele responde ao coração contrito, Deus responde ao coração quebrantado, Deus responde àquele que deseja da sua palavra, deseja da sua presença. Então, em nome de Jesus, com o nosso coração derramado na presença de Deus, eu queria que você pedisse a Ele agora, dizendo assim: Pai, fala comigo. O Senhor conhece muito mais do que eu, muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. O Senhor conhece nossas verdadeiras intenções e necessidades. Por isso que a tua filha Alessandra nessa noite, Pai, que será a porta-voz do Altíssimo, será alguém, Senhor, que nesse momento transferirá para o nosso coração aquilo que o Senhor já colocou no coração da tua filha. Que o Senhor use a tua filha hoje como nunca usou antes. Que ela seja um instrumento nas tuas mãos, assim como essa guitarra hoje é um instrumento nas minhas mãos. E da forma como eu quero, da forma como eu almejo, da forma como eu planejo, o som sai de acordo com o meu coração nessa guitarra. E que ela venha também, Senhor, Alessandra, venha entoar notas, acordes, palavras, sintonias, harmonias, de acordo com o teu coração, com a tua vontade para essa noite. Que essa palavra de cura, de libertação possa tocar o mais profundo do nosso ser, restaurando a imagem e semelhança do Criador, da qual fomos gerados, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda força contrária, nós repreendemos todo espírito de distração, nós repreendemos tudo aquilo que não provém do Senhor. Nós damos uma ordem ao ladrão de sementes, ao ladrão de virtudes desse lugar: saia em nome de Jesus. Nós declaramos que nenhuma força que venha tentar nos afastar, nos arrebatar dessa hora, nenhuma força agora tenha poder sobre nós, mas que o teu Espírito Santo nos cative agora, com ouvidos atentos ao falar do teu Espírito, em nome de Jesus. Que toda resistência humana, toda resistência emocional, toda resistência espiritual seja repreendida, cancelada agora em nome de Jesus. Como nós cantamos aqui: tens liberdade, Senhor, tens liberdade para fazer o que queres nesse lugar, em nossa vida e em nosso coração. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Vou passar então a palavra para a Alessandra, que vai ministrar ao nosso coração a palavra do Senhor. Graça e paz, irmãos, boa noite. Glória a Deus, a presença do Senhor, ela é real nesse lugar. E como o pastor falou, nós precisamos e não merecemos. Somos tão falhos, e o Senhor, um Deus tão perfeito, que vem e se aperfeiçoa em nós, nos preenche. Que linda oportunidade que temos nessa noite, de o recebermos, de podermos cear com Ele. Que nessa noite você esteja com seu coração aberto diante daquilo que o Senhor já tem preparado para a sua vida, para a minha vida. Você crê que tudo já está preparado? Amém? Eu trago essa frase comigo desde a primeira vez que eu a ouvi, uma
uma mulher de Deus falou isso e ela disse que tudo já está preparado. E muitas vezes as coisas não acontecem, é por nós. É porque nós estamos impedindo de alguma forma. E nessa noite a palavra do Senhor vem sobre as nossas vidas. E é um tempo de alinhamento, é um tempo de cura. Essa direção que Deus trouxe para a vida dos nossos pastores. É um tempo oportuno para isso. E aqueles que aproveitam essa oportunidade vivem um novo tempo em Deus, vivem um novo ciclo em Deus. Eu fui procurar a respeito da palavra oportunidade. Interessante que a palavra oportunidade, ela no latim se chama opportunus. E ela era usada para representar naquela época, lá nos rios mediterrâneos, eram ventos que passavam por lá, né, ventos de lá mediterrâneos, e ajudavam as pessoas a passarem com seus barcos à vela, a navegarem. Então, essa palavra era originada lá de uma forma que as pessoas falavam assim, era um vento oportuno ou inoportuno. Então, diante do vento oportuno, eles poderiam navegar e ir para seus destinos. Então, quando eles falavam que o vento não era inoportuno, eles não podiam navegar. Então, a questão da oportunidade que nós temos hoje, já sabendo a origem dessa palavra, é o vento que sopra aqui nessa noite, e esse vento é oportuno sobre a nossa vida. Então, que a gente venha tomar posse dessa oportunidade que o Senhor está nos dando. Interessante que um versículo que eu gosto muito está lá no Salmo 51, Davi falando que, Senhor, estabelece a tua verdade no meu interior. No Salmo 18, lá no verso 28, vai dizer assim, Tu, Senhor, conserva brilhando a minha luz. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Isso é muito forte. Primeiramente, precisamos reconhecer que existem trevas dentro de nós. Precisamos entender que o Senhor é luz e Ele conserva brilhando a luz dele dentro de nós. Ele é a fonte. Nós precisamos dessa luz. Nós precisamos reconhecer que existem áreas dentro de nós, dentro de mim, fala, dentro de mim, que precisam ser habitadas por Deus a todo tempo. A palavra do Senhor que eu gostaria de compartilhar hoje está lá nos Salmos, de número 42, muito conhecido. O Senhor falou tremendamente ao meu coração. E nesse tema de cura interior, eu fui buscar do Senhor uma palavra, estava até compartilhando com a pastora, eu falei, busquei uma palavra do Senhor. E eu pedi a confirmação a Ele diante daquilo que Ele queria que eu trouxesse nessa noite. Porque nós entendemos que, primeiramente, essa palavra precisa ser vida em nós, para que fluam as águas do Senhor sobre a igreja. E Ele falava comigo a respeito de reconstrução. E a reconstrução, ela acontece na vida daqueles que reconhecem que existem ruínas dentro de si. E a todo tempo o Senhor quer reconstruir dentro de nós. Sempre existe algo a ser realizado dentro de nós, uma obra perfeita que vem da parte do Senhor para nós. Então é necessário a gente reconhecer que precisam ser ajustados dentro de nós em áreas que precisam ser habitadas por Ele, que precisam ser consertados por Ele. E nessa noite nós estamos aqui para isso. A palavra do Senhor, lá no Salmos 42, a partir do verso 1, vai dizer assim: Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma. De como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa.
Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham, quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar, e o seu Deus, onde está? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Glória a Deus. Esse salmo é muito forte diante de quem declara esse salmo. Ele é narrado por um dos descendentes de Corá. E essa situação acontece, ele vai narrar num tempo que ele estava num cativeiro. Em um cativeiro. E ainda que ele passasse por diversas situações, ele fala, porque está abatida a minha alma, mas ele também fala, espera em Deus, pois ainda o louvarei. E ele vai se lembrar, diante daquilo que Deus tinha permitido a ele para fazer, tinha chamado ele para fazer, ele foi nomeado por Davi para servir no templo, guiando o povo, nós vemos isso lá no versículo 4. E havia um chamado de Deus. E ele aceitou esse chamado de estar no templo, adorando ao Senhor, conduzindo o povo. E eu queria percorrer com você durante todo esse salmo, para que a gente pudesse entender algumas coisas que o Senhor traz para nós nessa noite. Interessante que essa pessoa que está falando aqui, vamos chamar ele de salmista, né? O salmista está falando aqui sobre algo que ele está passando, né? Como eu disse, ele está no cativeiro. Interessante que é alguém que já estava a serviço do Senhor. Não era alguém que havia acabado de chegar, não era alguém que estava passando, não, era alguém que estava a serviço do Senhor. Ele realizava o serviço no templo. Ele era um levita, era alguém separado por Deus, nomeado para estar ali. E quando houve a invasão dos arameus na terra de Judá, ele foi capturado e levado em cativeiro com muitas outras pessoas. E diante disso ele pôde expressar o que estava dentro dele. E é muito interessante, porque talvez alguns falam assim, mas a palavra é para quem está chegando agora, para quem veio de fora, um novo convertido. Não, era alguém que estava dentro da casa. Era alguém que já tinha experiência, era alguém que conduzia um povo. Uma responsabilidade ainda maior, né? Então nós entendemos que a palavra do Senhor é para todos nós, independente de tempo, independente de idade, independente de qualquer coisa. A palavra de Deus é para nós. E no verso 1 vai dizer assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A corça ou o cervo, ele fala que anseia pelas águas frescas e tranquilas, principalmente, é verdade, as corças e os cervos, eles anseiam por águas frescas, principalmente no tempo onde há muita caçada, e eles querem um lugar seguro, mas eles precisam beber a sua água fresca, então eles ficam naquele lugar para que os caçadores não o peguem. E diante disso o salmista vai comparar a vida dele a essa corça, né? Em muitas outras passagens nós vemos o salmista falando a respeito da terra seca, que precisa da água. Assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. E ele, diante de um cativeiro, diante de uma prisão, ele clama pela presença de Deus. A alma dele também tem sede, ele trata de expressar isso.
E muitas vezes nós vemos um tempo de frieza muito grande. Muitas vezes está tudo bem nas nossas vidas, está tudo bem financeiramente, no casamento, bem entre aspas, né? Tudo bem. E a pessoa, vendo que tudo está bem, ela deixa de buscar o Senhor. Aí nós entendemos que é uma frieza muito grande, porque a pessoa tem tudo. Tudo que ela acha que precisa, que a carne dela precisa. Mas o essencial ela não tem, que é a presença de Deus. E esse salmista, ele estava aprisionado, estava cativo, foi levado cativo, não tinha mais nada para ele, mas o que ele ansiava era a presença de Deus. Então nós entendemos que muitas vezes precisaremos de perder tudo, para aí sim desejarmos a presença de Deus. Aí talvez alguém agora que esteja ouvindo essa palavra vai dizer assim, mas como? Como eu vou precisar de perder tudo? Porque muitas vezes, já diz a palavra do Senhor que o nosso coração é enganoso, e é verdade. Deles procede a saída da vida. E muitas vezes vamos precisar de ficar sem chão, muitas vezes vamos precisar de perder tudo para valorizar quem o Senhor é nas nossas vidas. Ele é o nosso Criador. No versículo 2 vai dizer, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus, onde está? Nós vemos dois extremos, porque ele a todo tempo proclamava que ele tinha a necessidade do Senhor. Agora ele estava no lugar, nesse lugar ainda questionavam, onde está o teu Deus? E nós vemos que aonde ele estava no templo, e vemos o outro lugar onde ele estava aprisionado, levado cativo, e vemos dois pontos diferentes. E nós precisamos viver nesses dois pontos diferentes. As circunstâncias impediram o salmista de se reunir com seu povo, pois estava cativo. Mas dentro dele havia um anseio de estar com o Senhor. E quantas vezes nós questionamos de como está a nossa vida ao invés de buscarmos entender o propósito? Aqui não vai dar detalhes de como foi que ele passou esse tempo de cativeiro, não vai dar detalhes de como foi, ele só vai expressar o que está dentro dele. Mas com certeza diante disso, houve um propósito e com certeza ele deve ter entendido o propósito, porque o coração dele estava no Senhor. E nós vemos muitas vezes pessoas que passam por situações e questionam a Deus, mas por que comigo? Ao invés de perguntar, Senhor, é um propósito, então me revela aquilo que o Senhor quer falar comigo. E muitas vezes podem ser questões da saúde, pode ser questões no casamento, pode ser questão financeira, podem ser crises dentro da sua mente, mas precisamos entender o propósito daquilo que o Senhor quer falar conosco. No 4 ele vai falar assim, lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Aí nós nos lembramos, lá em Samuel, mais para trás, quando Davi também fez isso. Davi, quando ele estava trazendo a arca para o lugar onde ele havia construído, vai dizer, a pastora falou aqui isso muitas vezes, que Davi, ele bailava na presença de Deus, né? Com a arca, ele cantava de alegria, porque estava na presença de Deus, estava no melhor lugar. E o salmista vai se lembrar lá onde ele estava, de como ele fazia isso também. Ele fez isso também. E como estava a mente do salmista? Agora você imagina como estava a mente dessa pessoa que estava no cativeiro, passando por tudo, sendo que ele estava num lugar onde estava tudo bem. E de repente, o chão é tirado, ele é levado para outro lugar à força. Nós aqui temos a liberdade de ir, de vir, de entrar em lugares, de sairmos, de louvarmos ao Senhor. Glória a Deus por isso.
Glória a Deus por isso, por essa liberdade. Agora você imagina se de repente alguém chegar, pegar todo mundo junto e falar, ó, agora vocês são meus, vocês vão fazer tudo para mim. O chão é tirado. A sua liberdade não existe mais. Então assim foi com ele. Por mais que a gente tente imaginar, a gente não consegue ainda, não consegue entender como é que foi. Mas foi algo muito profundo. Porque ele saiu do lugar dele, onde ele tinha segurança, estabilidade e provisão. Ele foi para um lugar que era um cativeiro, mas ali com certeza ele pôde se conhecer mais do Senhor. E ainda assim adquirir a maturidade que tantas vezes nós falamos. E é nessa hora, até a respeito da adoração, né? Porque cantar louvores, só cantar louvores, não significa adoração, né? Cantamos louvores ao Senhor, declaramos, entoamos que Ele é santo, mas a nossa adoração parte de um estilo de vida, parte diante da minha atitude. Nós aprendemos aqui que a minha fala não vai ser uma adoração, mas vai ser a minha expressão, o meu coração diante daquilo que está dentro de mim. O Senhor está vendo isso. A minha oração é aquilo que eu faço em minhas atitudes, não em minhas palavras. Então é nessa hora que você vai conseguir, quando você se depara com uma situação, você vai conseguir sim adorar o Senhor. Aí nós temos duas opções quando as coisas acontecem. Quando aquilo sai dos meus planos. Nós fazemos muitos planos, nós somos seres humanos. Fui fazer uma entrevista e fizeram uma pergunta: daqui a 5 anos, o que você planeja? Aí eu pensei assim, Senhor, o Senhor nos ensina que nós precisamos viver um dia após o outro, né? Eu tenho sonhos, eu tenho planos, mas eu entendo que talvez hoje seja o último culto que nós temos aqui. Para o Senhor, nós só temos o hoje. Para nós também, nós só temos o hoje. Então, por mais que eu planeje daqui a 5 anos, eu preciso entender que eu preciso ter a vontade de Deus como prioridade na minha vida a todo tempo. Aí nós temos duas opções. Ou eu me entrego ao desespero diante de coisas que acontecem, porque os dias são maus. Aí eu vou retroceder, porque quando você se entrega a algo que não seja a vontade de Deus, você retrocede, você paralisa. E a palavra vai dizer que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Ou você entrega a Deus a sua vida, você confia plenamente no Senhor. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida a todo tempo, entregar mesmo, sem reserva. Deus quer nos conduzir a uma profundidade maior nele. Entenda que a profundidade não é profundeza. Eu fui aprender isso de uma forma muito legal. Dizem uma história, e essa história é a seguinte, já contei até aqui na célula de mulheres. Havia uma jovem que morava lá no interior da Irlanda. E falando de profundidade, isso tem muito a ver, porque ela morava no interior da Irlanda, e lá no interior da Irlanda não tinha luz. E eles usavam lamparinas, usavam velas. E diante disso, depois de um tempo, levaram a luz para lá, a luz elétrica para lá, e começaram a instalar nas casas. E a primeira pessoa privilegiada foi essa jovem, essa moça. E instalaram a luz na casa dela, ela ficou muito feliz por isso, instalaram nas outras casas. E depois o leiturista, aquele que passa nas nossas casas imprimindo o papelzinho para nós pagarmos, chegou na casa dela, foi imprimir o papel e viu que a conta dela estava muito barata, muito, mas muito barata, é como se fosse só a taxa. E por dias ele viu isso toda vez que ele ia lá. Então chegou um dia que ele perguntou para ela e disse assim: moça, eu tenho que te perguntar, por que a sua luz vem tão barata? Por que as outras casas vem tão cara a luz e na sua casa vem tão barata? A senhora viaja, trabalha viajando? Ou a senhora, o que acontece com a senhora? E ela falou assim: olha,
eu uso a minha luz. Eu uso a minha luz, vem barato. Mas é o seguinte, aí ele falou assim, mas como? Como que a senhora usa a sua luz e vem tão barata, diferente das outras? E ela disse assim, eu uso a minha luz, sabe como que eu faço? Quando vem chegando a noite, eu preciso de acender a minha vela. Então eu acendo a luz, risco, acendo a minha vela e apago a luz e fico com a luz da vela. Era assim que ela usava a luz dela. E quando o Senhor fala de profundidade conosco, Ele fala desse jeito: apague a luz, apague a vela e acenda a luz. É algo que você precisa romper as limitações. É algo que você precisa sair de um entendimento fechado e romper diante daquilo que Deus propõe para você. Muitas vezes você dá o passo sem ver o chão. Você apagar a vela é uma profundidade maior que o Senhor está te chamando. Porque é muito cômodo ficarmos num lugar onde nós já temos tudo sob controle. Mas Deus não nos chama para ter tudo sobre o nosso controle. Ele nos chama para viver de acordo com o controle dele em nossas vidas. Por isso que muitas vezes eu vou planejar alguma coisa e não vai dar certo. Por quê? Se eu oro pedindo a vontade do Senhor, como é que as coisas vão dar certo no meu jeito? Não vão. Tem que ser do jeito dele. Existe algo que já está disponível. E tudo já está disponível para nós. A palavra lá no 7 vai dizer assim: um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Aqui fala sobre o estado emocional dele. Diante daquilo que ele estava vivendo, ele presenciou isso. Nós aprendemos aqui, a nossa pastora, uma mulher de Deus, trouxe esse entendimento para nós a respeito do abismo. Ela tem mais propriedade para falar sobre isso. E eu falei a respeito da profundidade e da profundeza, porque o abismo são aquelas profundezas que não têm fim. Profundidade é algo que o Senhor te chama para viver nele, no controle dele. As profundezas você não tem o controle. E se você não deixar que Deus trate, ele não vai entrar à força. E ele expressa o estado em que ele se encontrou, o lugar onde ele estava. Ele se lembrava do que ele havia vivido em Deus e olhava para o seu próprio estado, onde ele estava hoje. E ele pôde falar com propriedade, porque um abismo chama outro abismo. Nós vemos diversas situações, eu posso dizer por mim, situações que eu vivi. Talvez você vai olhar aí na sua vida, você vai ver. Talvez você teve um trauma com pai, com mãe, às vezes com alguém da sua família. O pastor estava falando aqui a respeito de perdão. Muitas vezes são coisas que estão dentro de nós. Uma vez eu tive uma situação com uma pessoa e eu pensei que já havia tudo resolvido. Da minha parte estava resolvido. E eu comecei a sonhar com essa pessoa. Eu sonhei que eu fui no comércio dessa pessoa. E quando eu pedia algo a ela, eu pedi um lençol a ela. Um lençol de renda. E quando essa pessoa me dava, era um lençol sujo. E eu fiquei pensando naquilo. Aí eu até falei com meu esposo, eu falei assim, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí, porque eu ia até essa pessoa. Em um momento eu estava falando dela, em um momento eu a vi na rua, para você estar se lembrando, para você de alguma forma estar podendo se lembrar de alguma forma. Eu sonhei com essa pessoa e eu pedi eu cheguei toda feliz e pedi um lençol. E do jeito que eu queria, branco, de renda, e essa pessoa me dava um lençol sujo. Um lençol de renda, só que estava sujo. E eu falei, Senhor, tem alguma coisa aí que precisa ser resolvido. E o quanto antes, porque nós entendemos que com Deus, hoje é hoje, não é semana que vem.
Interessante que nós podemos olhar para dentro de nós e ver o que precisa ser tratado, porque como ele fala do abismo aqui, puxa outro abismo, chama outro abismo, é a mesma coisa que esses abismos emocionais, né, pastora? Eu pedi até uma colinha nela, né? Porque diante disso, gente, cada coisa da nossa vida que não é tratado vai chamando outras coisas. Se hoje é uma falta de perdão que eu não trato, que eu não perdoo, que eu não peço perdão, lá na frente vai vir uma coisa pior. Às vezes vai ser algo na sua família, no seu casamento. Não estou falando isso, que vai acontecer, não. São frutos que vêm. São consequências que vêm sobre a nossa vida. E a todo tempo o Senhor quer tratar, porque a palavra de Deus, eu aprendi da seguinte forma: a palavra de Deus não massageia ego, ela trata caráter. Então a todo tempo o Senhor tem falado conosco para que a gente seja íntegro diante da presença dEle. Não estou falando aqui eu sendo uma pessoa perfeita, não sou. Mas eu tenho pedido ao Senhor a todo tempo: Senhor, aquilo que estiver oculto, expurga para mim, Senhor, me revela. É muito ruim você chegar lá na frente e ver que você vai ter que voltar tudo de novo. Tudo de novo. Muitos não têm a disposição para voltar. E param no meio do caminho. Então, se você tem algum problema com pai, com mãe, com filho, com irmão, com tio, seja o que for, é tempo de restaurar a aliança. Principalmente com família, projeto do Senhor. Com o vizinho, seja quem for, seja quem a pessoa for. Mas não é bom caráter. Mas a pessoa fez isso. Você tem certeza do seu caráter? O que precisa ser tratado hoje não pode prolongar e não pode procrastinar. E a nossa mente, ela faz isso. Ela tenta programar essas coisas para nos proteger da dor. A gente está aprendendo esse negócio aí, é muito legal, porque a nossa mente, ela nos engana. O pastor falou aqui sobre a autossabotagem, é verdade. Muitas vezes eu tenho alguma coisa com a Jéssica, vou dar um exemplo, né? Tenho alguma coisa com a Jéssica, mas eu estou com tanto medo de sentir dor, que eu não vou chegar perto dela. É melhor sair correndo quando ela chegar. É melhor passar do outro lado da calçada para não falar com ela, porque é muita dor. Mas o Senhor, Ele precisa mexer nessa ferida para tratar. Ele precisa mexer aonde está, muitas vezes, com aquela casquinha, para que seja curado e vai ficar só a cicatriz. Porque aí eu vou olhar e não vou me sentir mais dor. E muitas vezes são relacionamentos frustrados. Eu digo isso porque eu tive um relacionamento frustrado com meu pai. Tive relacionamento frustrado afetivo e também na família. E é preciso tratar. E até hoje o Senhor tem me ensinado. E vou continuar aprendendo até o meu último dia de vida aqui. Não tem, quando a gente caminha e sempre acha uma pedrinha, uma coisinha, até que são bonitinhas. Eu sou assim, eu vou em algum lugar e se eu vejo uma coisa bonitinha que não seja de ninguém, uma pedrinha, as coisas assim, eu gosto de levar para casa. Até na praia também a gente vê uma conchinha, a gente gosta de levar para casa, fica bonitinho, né, em casa. A mesma coisa na nossa caminhada, mas é pelo contrário. Não são coisas bonitinhas, são coisinhas que precisam ser tratadas, né? Quando você vem para o Senhor, comigo foi assim, se você um dia chegou você tem essa consciência do arrependimento, do perdão. Aí você se lembra que um dia você falou assim com o padeiro. Você vai querer ir lá no padeiro pedir perdão. Você vai querer se consertar porque você entende que você está servindo um Deus vivo, um Deus que perdoa, um Deus que traz a reconciliação para a gente, que traz a remissão. Então esse é o tempo de nós avaliarmos, porque não podemos deixar para depois. E muitas vezes a gente cauterizado deixa para depois e vai empurrando com a barriga. E assim nessa caminhada, quando a gente acha algumas pedrinhas que chamam a atenção, vamos dizer que essas pedrinhas que chamam a atenção pelo meio do caminho são questões que precisam ser resolvidas. Vamos resolvendo no caminho. Vamos resolvendo na caminhada. Não vamos deixar isso nos paralisar.
O versículo 8 vai dizer assim: contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que me esqueceste? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Aqui o salmista está passando uma tempestade. Mas diante dessa adversidade, ele pôde receber o cuidado do Senhor. Ele pôde a todo tempo falar com o Senhor. Por mais que as pessoas perguntem assim: e o seu Deus, onde está? Ele sabia em que ele estava crendo. Ele sabia quem estava com ele. E é no meio da adversidade que nós falaremos do nosso Deus. É no meio da adversidade que muitos vão ver o testemunho e vão poder entender como que Deus age em nossas vidas. No 10 vai falar assim: os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam. Eu vou repetir isso aqui. Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: onde está o seu Deus? Ou o seu Deus onde está? Irmãos, ele chegou em um estado de humilhação. Ele chegou em um estado aonde talvez a falta de esperança ou a desconfiança poderia estar batendo a porta. Mas ele a todo tempo fala para a sua alma, para a sua própria alma: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. O adversário, ele fala aqui sobre o adversário. Talvez o adversário pode ser alguém da própria casa, quando não entende o processo que nós passamos. Às vezes o adversário pode ser alguém que você até está trabalhando, que não entende o processo que você está passando. Mas entenda que o processo é você e Deus, e os adversários precisarão vir. As situações, muitas vezes, pessoas falando, pessoas criticando, diagnóstico vindo. Eu fui entender isso. São necessários vir para que a gente possa glorificar o nome do Senhor. Ser crente, ser cristão, evangélico, estar caminhando com Deus, não é no momento que vai ser só brisa. Não é só brisa. Vão ser ventos fortes que precisarão vir para que a gente entenda e glorifique o nome do Senhor. A gente não pode se acomodar. Nós somos seres humanos acostumados a nos acomodar. Não podemos nos acomodar. O 11 vai dizer: por que você está abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esperar em Deus. A todo tempo ele fala isso. É uma viva esperança. A palavra do Senhor vai falar sobre a viva esperança quando muitas vezes as pessoas vão falar assim: não tem mais jeito. Nós passamos situações na família onde muitas vezes a pessoa fala assim: não vai dar certo, não tem mais jeito. Ou às vezes aquelas pessoas ainda falam assim, que até virou um dito popular, né? Vai dar certo se Deus quiser. Mas nós que temos a viva esperança dentro de nós, nós clamamos pela vontade de Deus. Porque nós entendemos que é boa, perfeita e agradável. Nós entendemos que vai dar certo pela vontade de Deus. Não é porque eu quero, eu acho que tem que ser assim ou assado. É a viva esperança que está dentro de nós, que ainda que eu não veja hoje, mas o Senhor já conquistou naquela cruz, Jesus já conquistou naquela cruz por cada um de nós. Essa é a viva esperança que nós temos. No Salmo 147, no versículo 3, vai dizer assim, se você quiser abrir, para você não se esquecer disso.
Salmo 147, no verso 3. Vai dizer assim: Ele sara os que têm coração quebrantado e trata as feridas deles. Deus vê o nosso coração. E o coração quebrantado é muito mais que falar, é muito mais que gritar alguma coisa. Mas é você reconhecer, como foi falado aqui no começo, que existem ruínas dentro de você, dentro de mim, que precisam muitas vezes sair para que o Senhor reconstrua da forma dele. O coração quebrantado e contrito, o Senhor não resiste. Um coração que sabe que depende do Senhor, que precisa de uma cura, que precisa de libertação. Um coração que entende os caminhos que andou e que sem Ele não pode mais viver, que sem Ele não pode mais caminhar. O reconhecimento. Falando de reconhecimento, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Neemias, no capítulo 2. Estamos caminhando para o final. Neemias, no capítulo 2, falando a respeito de reconstrução. Neemias, no capítulo 2, a partir do versículo 17. Vai dizer assim: Então eu lhes disse: Vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei: Como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado, então disseram: Vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: O que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Aqui vai falar, no livro de Neemias, a respeito da reconstrução dos muros de Jerusalém, sobre uma situação que o povo de Israel havia passado, e ele, diante de Deus, ele chega em lamento em pranto, pedindo perdão pelos pecados do seu povo, e ali ele se disponibilizou a ser agente do Senhor naquela obra, naquela reconstrução. Ali ele convocou o povo. Aqui nesse capítulo 2, a partir do versículo 17, vemos que ele falou com o povo, ele foi ver como estavam aquelas ruínas. Estava tudo destruído, havia lugar que nem com seu animal ele poderia passar, ele teve que ir a pé para analisar tudo aquilo que tinha acontecido, aquela destruição. E diante disso ele convocou o povo, homens que estavam dispostos a reconstruir aquelas muralhas para que eles ficassem seguros. E quando Sambalate, quando Tobias e esses recém souberam disso, eles zombaram, começaram a zombar. Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão contrariar o rei. Mas havia uma palavra
E não era do rei que havia liberado Neemias para estar reconstruindo, para ir até a cidade dele reconstruir, mas havia uma palavra de Deus sobre a vida de Neemias. E isso fez toda a diferença. E diante disso, Neemias, ele teve uma resposta para dar para o Senhor e para aqueles homens que estavam zombando dele, assim como estavam zombando desse salmista. Onde está o seu Deus? Você está aí cativo, você está aí. Hoje você está impotente, você não pode fazer nada. Onde está o seu Deus? E o salmista falou o quê? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Diante da situação que ele estava passando. E Neemias fala da seguinte forma: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Ou seja, Deus havia liberado uma palavra. Deus já havia preparado tudo. Mas o que foi a parte de Neemias e aqueles homens fazer, Neemias e aqueles homens fizeram. Assim é conosco. Ainda que estejamos passando por dores, por feridas, por traumas, por dificuldades, muitas vezes físicas, mas tudo começa pelo espiritual, pelo também as suas emoções. A resposta que eu vou dar para Deus é que vai fazer toda a diferença. Então tudo tem a ver com a resposta que eu dou para Deus. Porque por Deus já está tudo preparado. E o tempo de Deus, no tempo de Deus vai acontecer, no tempo de Deus eu vou fazer, no tempo de Deus vai vir, o tempo de Deus é hoje. Quando eu me decido por Ele, quando eu me decido me levantar e começar a reconstrução daquilo que está caído. Quando eu começo a dar continuidade à obra que o Senhor me chamou para fazer na vida dele, porque até para isso tem muitas pessoas parando por causa que tem olhado para a circunstância e tem paralisado. Diante daquilo que o Senhor chamou, uma caminhada que é para trilhar com Ele, muitas pessoas têm parado, porque têm olhado para a Covid. Tem olhado para situações que têm acontecido, tem olhado para a família que muitas vezes é opressora. A tua família ela não vai te oprimir porque você tem uma palavra sobre a sua vida. E é sobre a palavra do Senhor que vamos continuar. O Senhor tem uma cura todo o tempo para cada um de nós e nós precisamos de cura a todo tempo. Nós precisamos ser libertos e a primeira libertação não é de Satanás, é de nós mesmos. Porque somos os nossos maiores inimigos. Nós não nos conhecemos. Não nos conhecemos. E nós não podemos permitir que esteja tudo arruinado dentro de nós. A reconstrução acontece na vida daqueles que reconhecem que existem ruínas dentro de si. E nessa noite, nós temos algo para entregar para o Senhor. Você sabe o que você tem para entregar a Deus nessa noite. E Ele te convida a entregar. Muitas vezes é você só falar assim: Deus, eu permito que você toque nessa área que eu ainda estou prendendo dentro de mim. Hoje eu deixo a Tua palavra entrar dentro de mim e fazer o que aprouver o Senhor fazer. E nessa noite o Senhor nos convida para isso. E eu gostaria que você se pusesse de pé. Continua aí na adoração, nesse tempo que o Senhor está falando com você através dessa palavra. E eu preciso completar dizendo que a adversidade, ela permite que você pergunte para Deus aonde você está e aonde você precisa chegar. A presença que eu senti aqui nessa noite foi grandiosa demais. Eu louvo ao Senhor. Quando Ele falou conosco a respeito de profundidade, um dia Ele falou comigo que me levaria a uma profundidade muito maior que eu não tinha entendido ainda. A Alessandra falou aqui sobre profundidade, que não tem a ver com profundeza. E a profundidade que ele falava comigo era acerca de conhecimento.
Eu não vou chegar a lugar nenhum se eu não receber de Deus esse conhecimento. Só Ele pode trazer a percepção. Daniel, quando ele se encontra no tempo de libertação, quando o anjo chega com a resposta para Daniel: Daniel, vim trazer para você percepção. E hoje essa palavra traz para mim e para você percepção. Essa profundidade que o Senhor tem trazido a nós tem alcançado os filhos, aqueles que têm caminhado conosco de uma forma sobrenatural. Ouvir a Alessandra ruminar essa palavra, dissertar essa palavra e trazê-la para você nessa noite, é ver a graça de Deus sobre esse lugar. Porque ela entendeu, ela tem praticado e ela tem compartilhado. Eu escutei uma palavra hoje da pastora Cláudia, esposa do Bispo Mano, no grupo da AMEP, e ela falava exatamente isso. Eu entendi a minha vocação. A minha vocação é servir. A Alessandra hoje ela está servindo. Ela trouxe essa palavra, ela se preparou, ela buscou, ela ouviu durante muito tempo, ela entendeu para trazer hoje essa palavra para você. A tua diversidade permite hoje que você pergunte para Deus. Deus, Ele precisa te dar caminhos. Nós não conseguimos ouvir Deus se Ele não nos der percepção, se Ele não nos der discernimento. Então a tua diversidade tem hoje trazido para você esse caminho, para que você ouça ao Senhor. Pergunte para Ele. Ele quer que você pergunte. E ao contrário de perguntar, nós murmuramos contra Deus, nós vamos contra Deus. É o momento de você se render, arrependimento. Davi, quando peca, ele não olha para ninguém, ele olha para ele. Então a dificuldade, a adversidade traz essa percepção para você. Olhe para você. Se você olhar para você, você vai encontrar o abismo onde você está. Porque este abismo onde um dia você parou, a dor que você sentiu, o trauma que você viveu, a mágoa que você contraiu, foi o abismo onde você parou. E esse abismo onde você parou te leva a tantos outros abismos. Por isso o teu corpo vai falar com você. A tua enfermidade vai falar para você onde você está. Antes da minha avó enfermar, ela chorou comigo. E ela falou: filha, você não tem tido tempo para mim. Ela estava sentindo dor e ela não conseguia transmitir aquela dor. E ela transmitiu através de uma enfermidade que ela contraiu. E eu louvo a Deus porque todo esse conhecimento traz luz, como a Alessandra aqui falou. Traz luz, trouxe luz para minha casa. Todas as vezes em que um deles se encontra triste, se encontra enraivecido, eu peço para que eles parem, porque a raiva vai te levar para um lugar de abismo, de dor, que vai chamar outra dor, porque uma dor vai chamar outra, e através disso eu somatizo enfermidades na minha vida e eu paraliso com elas. O Covid hoje tem trazido para a nação medo. Todas as vezes que eu sinto medo, eu atraio para a minha vida dor e enfermidade. Então, em nome de Jesus, nós não temos tempo para continuar essa ministração através dessa palavra poderosa. Mas na próxima semana nós estaremos trazendo mais para você acerca da cura interior, porque a Alessandra abrangiu aqui uma extensão tremenda, como que o Senhor falou contigo, como que o Senhor falou comigo. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite para te servir como intercessores da tua casa, intercedendo por vidas, ó Deus, que estão hospitalizadas, intercedendo por vidas que estão paralisadas. E nós entendemos nesta noite que os traumas, que as mágoas, que as dores nos levarão para lugares ainda piores e tenebrosos. Mas nós estamos aqui para sermos livres através da tua palavra, porque a tua palavra me dá a possibilidade de viver uma nova vida.
Nós entendemos que o inimigo de nossas almas está aí para usar a minha emoção frustrada, para usar a minha dor, para me paralisar, para roubar a minha existência, para roubar a minha voz, para roubar os meus passos, aquilo que eu ainda posso fazer com o corpo que o Senhor permitiu que eu tivesse nessa terra. Em nome de Jesus, através da autoridade que foi outorgada à igreja de Jesus, nós damos uma ordem no mundo espiritual para que, Senhor, vidas aqui nessa noite prossigam em nome de Jesus, que elas tenham a capacidade, Pai, da percepção, de olhar para si, de olhar para aquilo que aprendeu um dia, e em nome de Jesus, liberar, porque o Teu Espírito está falando hoje de liberação. Liberta as nossas mentes, liberta a mente do Brasil, liberta, Senhor, a nossa cidade. E em nome de Jesus, intercedendo uns pelos outros, Pai, nós te pedimos que haja percepção na humanidade, que haja intimidade com o Senhor, que haja amor profundo para com a Tua vontade, para com a Tua palavra, porque quando eu te amo, quando eu te temo, Pai, os meus olhos espirituais são abertos. E em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, pela igreja do Senhor, que eu possa caminhar na Tua verdade, que eu possa transmitir a Tua verdade, Pai, e não envergonhar o Teu Evangelho. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo que aprendemos nessa noite. Nós te louvamos pela vida da Alessandra, que tem vivido essa palavra, que tem caminhado contigo, porque como ela falou, é na caminhada que eu vou aprender com o Senhor, é na caminhada que eu vou ser revelado acerca de mim, acerca da escuridão que precisa ser iluminada pela Tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus continue falando ao coração de vocês. Tenho certeza também que quem vai assistir essa palavra amanhã, eu quero só mais uma vez frisar, nossos cultos não estão mais ao vivo. Nós estamos gravando, está sendo gravado e amanhã será transmitido, né, nas nossas redes sociais. E a gente tem tomado essa direção para ter mais liberdade, para não ficar tão engessado, né, naquilo que muitas vezes a própria transmissão nos obriga a ficarmos. Então, que Deus possa continuar falando ao teu coração através dessa palavra profunda que foi liberada sobre a nossa vida hoje. Semana que vem eu tenho quase certeza que é a pastora Paloma que estará pregando mesmo, então foi só, né, assim, um pontapé para ela também dar sequência naquilo que Deus já colocou no coração dela. Amém? Depois dessa oração nós vamos terminar. E se você quiser ofertar, se você quiser contribuir com essa obra missionária, com esse ministério, fique à vontade para entregar o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te louvamos por esse tempo na tua casa, na tua presença, pela graça, a glória, o perdão, a unção que foram liberados sobre a nossa vida nessa noite. Nós sabemos, ó Deus, que estamos num processo de aperfeiçoamento, de aprofundamento. E hoje o Senhor nos levou um pouco mais profundo nesse conhecimento. E tal como aprendemos, Senhor, a profundidade contigo requer ação, requer decisão. E que possamos então viver essa profundidade, que nesse ano tem nos levado a essa maturidade. Que sejamos curados, para que, curados por essa palavra, por essa presença, possamos também curar a outros. Sendo alcançados pelo teu perdão, possamos também perdoar. Alcançados por essa unção, também possamos ungir. Que alcançados por essa libertação, também possamos ser libertadores na vida dos nossos próximos. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e ainda continuará fazendo no decorrer dessa ministração. Declaramos o amor do Senhor, o Deus Pai. Declaramos a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e declaramos a comunhão do Espírito Santo, nosso melhor amigo, sobre a minha vida, sobre a tua vida e sobre toda a família de Deus espalhada nessa terra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até domingo. Quero só lembrar os irmãos que domingo nós não teremos a EBD
pela questão do Dia de Ação Social que nós teremos. É o Dia da Beleza, né? O pessoal que está agendando, agenda com a minha esposa, e o Festival de Pastel, que também, gente, está ficando uma gracinha, a salinha ali embaixo, está uma coisa linda, Guilherme está caprichando, está ficando muito bom, então está sendo muito válido esse tempo que teremos. Vou pedir que amanhã, quinta-feira, né? Quinta, sexta e sábado, divulgue nas suas redes sociais, divulgue nos seus stories, todos os meios possíveis, para que a gente consiga fazer até mais do que fizemos da última vez. Deus te abençoe, conto com o seu compartilhar, em nome de Jesus.